E para a gente encerrar, Deus ele traz uma palavra muito especial a mim e a você, pai e mãe, que tem um filho ou uma filha que são passivos de necessidades especiais, que talvez não tenha a total compreensão do mundo à sua volta, um filho que possa estar em condições talvez de limites cognitivos. Talvez você, pai, você, mãe, possa estar afirmando no seu coração: ah, pastor, tudo isso é para os filhos dos outros, o meu não, a minha filha não, eles não entenderão absolutamente nada disso. Preste muita atenção. Nós vivemos num mundo marcado pela queda, onde os efeitos do pecado original se estendem a todas as esferas, irmãos, da existência humana, inclusive ao corpo de Cristo, a mente, as relações sociais que nós temos. Romanos 8, 22, 23 diz que a criação o que? Geme, aguardando a redenção final. E dentro dessa realidade, os nossos filhos, portadores de necessidades especiais, não se apresentam como um acidente da natureza, não, mas como parte, irmão, do sofrimento que aflige a humanidade desde lá do Éden. E não é só eles. Ainda assim, como nós cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as condições neurológicas de cada um, afirmamos com fé e reverência que a realidade dos nossos filhos não escapam à providência sábia, santa e amorosa de Deus. Efésios 1, versos 1 diz assim: que nada ocorre fora do decreto eterno de Deus. Sabe o que significa, irmão? Que cada um de nossos filhos que possa precisar de cuidados especiais foi determinado por Deus segundo os seus desígnios, que são insondáveis. Insondáveis. E isso, irmãos, não pode nos levar para o fatalismo, mas há um consolo, que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive na vida dos nossos filhos. Meus irmãos, um filho especial, ele não é um erro genético, como todo mundo grita aí, mas é uma vida tecida por Deus no ventre da sua mãe, com um propósito, com dignidade. Salmo 139 diz isso a mim e a você. Mesmo diante das limitações ou diferenças cognitivas, nossos filhos carregam a imagem de Deus. E um filho especial não é menos portador dessa imagem. E isso independe da sua capacidade de se comunicar ou de se fazer compreender, conforme gritam aí fora. Não, irmãos. Portanto, nós como igreja devemos abraçá-los com amor, com paciência, com honra, não com compaixão humanista, mas por fidelidade à verdade de Cristo é Senhor de todos e deles também. A condição dos nossos filhos especiais, irmãos, devem ser entendidas à luz e o reflexo da queda que teve. Mas isso não significa que a necessidade especial deles são provenientes de pecados deles ou dos pais. Quantos pais se martirizam por isso? Mas pela desordem introduzida ao mundo quando o pecado entrou, irmão, isso se abate neles e a mim e a você também. Irmãos, pai, mãe, a diferença é crucial, irmão. Crucial. Pecado é culpa moral diante de Deus. E necessidade especial dos nossos filhos é apenas uma fragilidade da criação por conta do pecado que se abateu a tudo. Porque Deus, quando criou tudo, era o que? Bom.
Por isso, igreja, jamais devemos tratar as nossas crianças nessas condições como alguém espiritualmente inferior. E isso tem que falar comigo, com você, como igreja. Pelo contrário, muitos dos desafios enfrentados pelos nossos filhos nos ensinam, irmão, sobre paciência, sobre perseverança, sobre graça, e sobre como a força de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse isso aqui, lá em 2 Coríntios, lembra? Meus irmãos, nós sabemos que, pelas Escrituras, que Deus pode chamar de modo eficaz, irresistível, qualquer pessoa, e isso inclui os nossos filhos especiais. Amém, igreja? Isso inclui eles. Mesmo que as formas deles de compreenderem e responderem ao Evangelho sejam diferentes, atípicas. A salvação não depende da inteligência, da eloquência ou da capacidade de raciocínio, mas do poder do Espírito Santo que vivifica aquele a qual Deus chama para a glória. Um filho especial, ele não precisa ser curado para ser salvo. Ele precisa da mesma coisa que qualquer pecador necessita: regeneração e a fé. E se essa fé se manifesta de forma singela, silenciosa ou diferente, ainda assim é fé verdadeira, se for obra do Espírito Santo num coração renovado, irmão. Apocalipse 21:5 diz assim: que Deus restaurará o quê? Todas as coisas. Na nova criação não vai haver mais dor, confusão, isolamento ou dificuldade de comunicação. Tudo será harmonizado em perfeita comunhão com Deus e com os santos. Os nossos corpos, as nossas mentes serão glorificados, e isso incluirá aqueles que nesse mundo viveram com necessidades especiais, irmão. Eles também fazem parte do reino de Deus. E uma coisa muito importante é que essa nossa esperança que temos no porvir, em Cristo, não anula a dignidade do presente. Pelo contrário, isso intensifica ela. Os nossos filhos também serão plenamente restaurados. Não porque eles eram incompletos, mas porque, como eleitos, filhos do Deus vivo, também aguardam o dia da glorificação em Jesus. Amém, irmãos? Eles também aguardam isso. As necessidades dos nossos filhos não são um erro a ser corrigido, mas uma realidade a ser compreendida dentro da soberania do nosso Deus. A existência do homem, em todas as suas formas, deve ser interpretada à luz das Escrituras e da graça de Cristo Jesus. E isso, irmão, tem que nos levar a rejeitar qualquer tentativa de definir a pessoa apenas pela sua condição neurológica, como alguém inferior, como, ai, tadinho. Alguém especial é, antes de tudo, uma alma eterna, irmão, criada por Deus, necessitada de redenção e chamada à comunhão em Cristo. E eu e você, como igreja, não podemos dar as costas a isso não. Nós não podemos nos omitir. Nós devemos ser instrumentos de acolhimento, de discipulado, de amor. De amor. Porque no reino do Cordeiro, irmãos, há lugar à mesa a todos os que Ele chama, e nenhum dos seus se perderá. E isso inclui os nossos filhos, que precisam de mais cuidados. Pai, mãe, sigam firmes. Se você tem um filho, se você tem um sobrinho, um neto, sigam firmes, evidenciando o caráter de Cristo. Todos eles, seja como eles forem, precisam de Cristo, assim como nós também precisamos. E Deus sabe disso. Confia nele, na sua graça, misericórdia,
pois absolutamente tudo debaixo da sua mão poderosa, nada o escapa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.